Salmos 121, verso 8, está escrito: O Senhor guardará você em todos os momentos da sua vida, agora e para sempre. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Que a paz do Senhor Jesus Cristo repouse sobre a sua vida nessa nova semana e nesse novo dia. O Senhor está sempre te protegendo, Ele está sempre te guardando. E por isso você pode começar essa nova fase da sua vida, essa nova etapa, de cabeça erguida, com os olhos focados no alto, porque o Criador dos céus e da terra, aquele que carrega o universo inteiro na palma da sua mão, está ao seu lado. Ele está dentro de você e Ele está te guardando para todo o sempre. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e é com muita alegria que eu te recebo aqui no meu canal para mais um devocional Minuto com Deus. Presta atenção, o seu like faz com que o YouTube mande essa mensagem para milhares de pessoas, sabia? Então, dê o like agora, porque se você deixar para o final, você acaba esquecendo. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu estou falando isso porque tem pessoas que passam por aqui, mas não são inscritas no canal. Então eu te convido a se inscrever no canal, conheça os nossos outros vídeos, nós temos as séries que são postadas aqui, e quando você se inscrever, ative o sininho das notificações. Assim você recebe um aviso do YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo. Escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários, porque no final dessa palavra nós vamos orar juntos. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar com você. Em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, está escrito assim: O amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade de Deus. Irmãos, é importante entender uma coisa que muitas pessoas não sabem sobre esse versículo aqui. Essas palavras não foram escritas em um momento tranquilo ou em um período de prosperidade, de bonança. Elas nasceram em um dos momentos mais dolorosos da história do povo de Deus. Esse texto faz parte do livro de Lamentações, que foi escrito depois da destruição da cidade de Jerusalém, no ano 586 a.C. Naquele tempo, o exército do rei Nabucodonosor, da poderosa Babilônia, invadiu Jerusalém. Eles destruíram as muralhas da cidade, queimaram as casas, derrubaram o templo e muitas pessoas foram levadas como prisioneiras para uma terra estrangeira. Para o povo de Israel, aquilo parecia o fim de tudo. Eles estavam desesperados. A cidade estava em ruínas, as famílias estavam separadas e muitos acreditavam que Deus os havia abandonado. Talvez você já tenha se sentido assim também, achando que Deus te abandonou. O livro de Lamentações é, como o nome já deixa explícito, um grande lamento, um choro profundo diante de tanta dor. Muitos estudiosos acreditam que essas palavras foram escritas pelo profeta Jeremias. A maioria acredita nisso. Jeremias testemunhou com os próprios olhos a destruição da cidade e o sofrimento do povo. Imagine a cena, irmãos. Ruas vazias, casas queimadas, pessoas chorando, um povo sem esperança olhando para os escombros da própria história. Era nesse cenário de tristeza profunda, de dor, que essas palavras foram escritas. Nós precisamos ter isso em mente, sabe? Um versículo que fala sobre o amor do Senhor não se acabar e sobre a bondade dele não ter fim, não nasceu em um momento de alegria, em um momento favorável. Ele nasce no meio da dor, no meio da destruição. Alguém olha para o céu e declara essa frase extraordinária: o amor do Senhor não acabou.
Receba isso no seu coração. O amor do Senhor não acabou. A bondade de Deus não chegou ao fim. Mesmo quando tudo parecia perdido, um grito de aleluia foi ouvido em meio àquele povo. E tem um detalhe muito importante que muitas vezes passa despercebido quando nós lemos esse texto aqui, sabe? Antes de declarar que o amor do Senhor não se acaba, o autor do livro, que provavelmente é o profeta Jeremias, ele primeiro lamenta, ele chora, ele desabafa diante de Deus. Ele fala da sua dor, da amargura, da sensação de abandono. Ele não esconde o sofrimento que ele estava vivendo. E isso também nos ensina algo muito importante sobre a nossa caminhada com Deus. Presta atenção. A palavra nos mostra que existe tempo para tudo. Tempo de chorar e tempo de sorrir, tempo de se alegrar e tempo de se lamentar, tempo de orar e tempo de agir. Deus não espera de nós uma fé teatral, sabe? Uma fé de aparência. Uma fé que finge que está tudo bem, quando na verdade o coração está em pedaços. Porque, infelizmente, tem pessoas que transformam aquilo que deveria ser uma confissão íntima, uma conversa com Deus, uma coisa verdadeira diante do Senhor, em uma espécie de discurso para mostrar força diante dos outros. Em um cenário de destruição, alguém declara: a bondade do Senhor não tem fim. Essa frase nasce de um coração que encontrou esperança em Deus, mesmo no meio da dor. Mas tem pessoas que usam palavras parecidas, não como expressão de fé, mas sim como uma máscara para parecer inabalável, para parecer mais forte do que realmente estão. E muitas vezes, irmãos, quem fala isso até pode ter uma boa intenção. A pessoa pode até querer compartilhar esperança com o outro. É uma esperança que ela encontrou em Deus. Mas sabe o que acontece na realidade? Muitas vezes, a pessoa que está vivendo a dor, o luto, o sofrimento, a tristeza, ela não recebe aquela palavra como consolo. Pelo contrário, às vezes você fala uma frase assim solta e a pessoa se sente ainda mais ferida. Ela se sente incompreendida. Porque tem momentos em que o coração precisa primeiro chorar. E a própria palavra de Deus nos ensina isso. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 4, está escrito que há tempo de chorar e há tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Existe o momento da alegria, mas também existe o momento do pranto. E a palavra de Deus diz para nós nos alegrarmos com os que se alegram e chorar com os que choram. Existe o momento de celebrar, mas também existe o momento de simplesmente estar ali, ao lado do irmão, em silêncio, respeitando a dor que ele está atravessando. Às vezes você não vai precisar dizer nada, somente ficar ali ao lado dele, ao lado dela. Declare ao Senhor a sua gratidão todos os dias. Seja grato pela vitória que Cristo conquistou por nós na cruz. Louve ao Senhor pelas misericórdias que se renovam a cada manhã. Mas não transforme a fé em uma frase pronta, uma frase de efeito, para jogar sobre o sofrimento do outro. Não vá até o seu irmão, que acabou de perder alguém amado, e diga de forma fria: Deus sabe de todas as coisas. Isso aqui é o que a gente mais ouve, não é verdade? Irmãos, onde está o amor? Onde está a prática da palavra que nós tanto pregamos? Você encontrou esperança em meio à tempestade? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Louve a Deus por aquilo que Ele fez no seu coração. Louve ao Senhor pela luz que Ele acendeu dentro de você, no meio da escuridão. Isso é maravilhoso. Mas deixe que essa esperança não seja apenas uma frase que você repete. Permita que ela transforme o seu viver. Deixe que ela transforme a sua mentalidade, o seu olhar, a sua empatia, as suas atitudes.
Meu querido irmão, minha querida irmã, caminhe assim, dia após dia, de glória em glória, de renúncia em renúncia, deixando para trás aquilo que não agrada a Deus e se aproximando cada vez mais da vontade do Pai. Porque quando a esperança que vem de Deus realmente encontra espaço no coração de uma pessoa, ela começa a aparecer, ela começa a refletir na forma como essa pessoa vive, na maneira como ela fala, no jeito que ela trata os outros, sabe? Na empatia, na forma como ela consegue perdoar. E então, aquela esperança que você recebeu um dia do Pai deixa de ser apenas algo dentro de você. Ela passa a ser vista, a ser sentida também através de você, alcançando a vida de milhares de pessoas, transformando a vida das pessoas. Porque a verdadeira esperança que vem de Deus não transforma só o nosso coração, ela também transforma a maneira como nós caminhamos nesse mundo. Meu irmão, minha irmã, a nossa esperança tem um nome. A nossa esperança é Jesus Cristo. Porque foi Ele quem entrou na nossa dor. Foi Ele quem carregou sobre si o peso do nosso pecado, das nossas falhas, das nossas quedas. Ele levou sobre si as nossas dores. Na cruz, Deus não apenas falou sobre amor, Ele mostrou esse amor. Jesus sofreu, Jesus chorou, Ele foi ferido, mas Ele venceu. No terceiro dia, Ele ressuscitou. E é por isso que a nossa esperança não depende das circunstâncias da vida. A nossa esperança está firmada em Cristo. Por isso, mesmo quando existe o tempo de chorar, mesmo quando existem momentos de luto e de dor, nós sabemos, nós temos a convicção que a nossa história não termina na escuridão. Porque aquele que venceu a morte caminha conosco todos os dias. Aleluia! Então, meu irmão, minha irmã, que a sua esperança continue firmada em Jesus. Amém? Que a sua vida seja transformada por Ele dia após dia. E que mesmo em meio às tempestades da vida, mesmo em meio aos desertos, você nunca se esqueça. O amor do Senhor não se acaba. E a fidelidade de Deus permanece para sempre. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Se você me ouviu até aqui, eu quero que você escreva nos comentários isso aqui, olha. Deus é maravilhoso. Escreva isso. Deus é maravilhoso. Só para eu saber quem escutou essa palavra até esse momento. E agora eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você. Vamos falar com o Pai. Deus, que alegria o dia de hoje. Que alegria podermos ouvir a Tua palavra e estarmos em Tua presença. As Tuas palavras são como o mel para o nosso paladar. São mais desejáveis do que o ouro puro. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o nome do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Pai, nós chegamos até o Senhor hoje, humildemente, primeiramente pedindo perdão. Nos perdoa por cada um dos nossos pecados e nos purifica através do Teu sangue. Espírito Santo de Deus, eu quero orar por essa pessoa que está me escutando. E eu peço que o Senhor venha sondar cada coração e venha mostrar tudo aquilo que precisa de uma mudança, de uma transformação, de uma renúncia, tudo aquilo que precisa de correção. Que haja arrependimento verdadeiro, que haja mudança de vida, que haja um novo recomeço. Perdoa cada um dos nossos pecados, Pai. Perdoa os pecados dessa pessoa que está me ouvindo. Conceda a ela uma nova oportunidade, uma nova vida. Eu quero ainda, Senhor, interceder por cada pessoa que foi alcançada por essa palavra. O Senhor conhece as nossas dores, as nossas aflições, os nossos anseios. O Senhor conhece a vida dessa irmã e desse irmão muito melhor do que eles mesmos. O Senhor sabe das lutas que eles enfrentam em silêncio, das lágrimas que muitas vezes são derramadas
lá no quarto, quando ninguém está vendo, das batalhas que acontecem externamente e internamente, dentro da mente e dentro do coração. Eu quero orar por todas as pessoas que estão nesse momento passando por um tempo de tristeza profunda. Aqueles que perderam alguém amado, amada. Pessoas que estão vivendo dias de luto. Aqueles que estão sentindo um vazio no coração e que não sabem como vão seguir em frente. Oh, meu Deus, abraça esse coração ferido nessa hora. Que o teu Espírito Santo seja o consolo, que ele seja a paz, que ele traga descanso para essa alma cansada. Eu oro também por esse irmão e por essa irmã que estão enfrentando problemas dentro de seus lares. Quantas famílias, Senhor, estão feridas por causa de discussões, por causa do orgulho, por causa de palavras duras que foram ditas no meio de uma briga, no calor do momento. Feridas por causa de mentiras, de traições e de falta de entendimento. Entra nesses lares, restaura os relacionamentos quebrados, traz de volta o diálogo, o respeito e o amor dentro desse relacionamento. Onde houve frieza, derrama o teu amor. Onde houve afastamento, traga reconciliação. Ó Deus, eu oro por aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras, por pessoas que têm passado por um tempo de escassez, irmãos e irmãs que estão preocupados com contas, com dívidas, com a provisão dentro da sua casa. O Senhor é o Deus da provisão. Abre as portas onde parece não haver saída. Dê sabedoria para que ela administre bem os recursos que o Senhor tem colocado nas mãos dela e traz alívio para essas preocupações que têm roubado o sono de tantas pessoas. Eu quero colocar diante do Senhor todas as pessoas que estão lutando contra os vícios, contra hábitos que os aprisionam, contra pensamentos que os afastam da tua vontade. Que o teu Espírito Santo venha trazer libertação, que haja força necessária para renunciar àquilo que não agrada a ti e que haja coragem para começar um novo caminho, uma nova etapa ao seu lado. Senhor meu Deus, aumenta a fé desse irmão e dessa irmã. Em meio às tempestades da vida, ajuda cada um deles a lembrar que o teu amor não se acaba e que as tuas misericórdias se renovam todas as manhãs. Que eles não percam a esperança, que eles não desistam da caminhada, porque nós cremos, nós sabemos que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Eu quero apresentar diante do Senhor todos os pedidos de oração que estão sendo escritos aqui nos comentários desse vídeo. O Senhor já sabe tudo o que nós precisamos. O Senhor já conhece cada nome mencionado, cada pessoa que está sendo apresentada aqui diante do Senhor, cada situação que está sendo compartilhada aqui. Eu oro por cada oração que foi escrita aqui. E eu peço que o Senhor visite cada uma dessas vidas, Pai. Que haja cura onde nesse momento tem prevalecido a doença. Que haja libertação onde tem ocorrido a opressão. Que haja direção nessa mente confusa. Que o Senhor abençoe os filhos, as filhas, os maridos, as esposas, irmãos e irmãs que estão sendo colocados agora diante do teu altar. Que o Senhor toque em cada coração e faça aquilo que nós não podemos fazer. E que cada pedido seja respondido segundo a tua vontade, porque nós confiamos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós entregamos tudo em tuas mãos nesse momento, com fé, com esperança e com confiança no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Receba essa palavra na sua mente, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe tremendamente nesta semana. Compartilhe essa mensagem com seus contatos. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui todos os dias,
seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo. Aqui na descrição tem várias formas de você apoiar também o nosso ministério, inclusive adquirindo os nossos e-books, que estão disponíveis na livrariapropósito.com. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.